Você já parou para pensar como seria viver num lugar onde o calor não é só desconforto, mas uma ameaça real? Um lugar onde você não consegue tocar no volante do próprio carro, onde o asfalto queima mais do que uma chapa de ferro, onde o simples ato de dar uma volta no quarteirão pode te mandar para o hospital. Existem lugares assim na Terra, e hoje a gente vai conhecer cada um deles. Mas antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você não perca os próximos vídeos. A gente reclama muito do calor, né? 30 e poucos graus e já parece que o mundo vai acabar. Mas a verdade é que o calor que a maioria das pessoas conhece é quase uma brisa comparado ao que acontece em certas regiões do planeta. Hoje, você vai ver lugares onde o calor redefine completamente a forma como as pessoas vivem, constroem suas casas, se locomovem, trabalham e até comem. Lugares onde a natureza empurra o ser humano até o limite. E o ser humano, do jeito que ele é, tenta se adaptar mesmo assim. Vamos começar nos Estados Unidos, no estado do Arizona. Phoenix é uma cidade grande, moderna, com mais de 1,5 milhão de habitantes. Mas tem uma característica que poucos lugares no mundo têm. No verão, a temperatura passa dos 45 graus com facilidade e em dias extremos chega perto de 50 graus Celsius. Não é raro. É praticamente a rotina de 3 a 4 meses por ano. Mas aqui vai o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. A temperatura do ar é uma coisa. A temperatura do asfalto é outra completamente diferente. Quando o sol bate direto numa rua de asfalto escuro por horas a fio, a superfície pode ultrapassar os 70 graus. 70 graus no chão, embaixo dos seus pés. Isso significa que andar descalço na calçada em Phoenix no verão não é só desconforto. É queimadura de 2º grau em questão de segundos. Tutores de cachorro na cidade precisam usar proteções nas patas dos animais antes de qualquer passeio, porque o pavimento literalmente assa a pele. Alguns testam a temperatura antes de sair, colocam a mão no asfalto por 7 segundos. Se não conseguir manter, o cachorro não sai. E o carro? O carro vira um forno. Depois de algumas horas estacionado ao sol, o interior atinge temperaturas que o corpo humano simplesmente não suporta. O volante fica quente demais para segurar sem proteção. Muita gente em Phoenix guarda uma luva no porta-luvas só para isso. E existem vídeos virais de moradores assando biscoitos dentro do carro fechado, sem nenhuma outra fonte de calor além do sol. O calor do veículo é suficiente para cozinhar. Objetos plásticos deixados no carro deformam. Pinturas de placas e painéis começam a escorrer em dias extremos. A cidade adaptou sua arquitetura, seu paisagismo, seus horários. As pessoas fazem compras de madrugada, caminham nas sombras, evitam sair entre o meio-dia e as 4 da tarde, como se fosse uma lei não escrita. Mas Phoenix, com todo esse calor, ainda nem chega perto do 2º lugar da nossa lista. O Catar é um país pequeno no Oriente Médio, espremido entre o deserto e o Golfo Pérsico. E é exatamente essa localização que cria uma combinação devastadora. Calor intenso, de 45, 50 graus, combinado com umidade elevada vinda do mar. Se você acha que 40 graus secos já é difícil de suportar, imagina isso com umidade pesada no ar. Não é só calor. É uma sauna ao ar livre que não tem botão de desligar. O problema com a umidade é que ela impede o corpo de se resfriar. O suor existe para isso. Ele evapora e leva calor embora. Mas quando o ar já está saturado de umidade, o suor simplesmente não evapora. Ele escorre. E o corpo começa a acumular calor sem conseguir se livrar dele. Trabalhar em construção civil, carregar peso, fazer qualquer esforço físico em condições assim pode ser fatal. E o Catar, ciente disso, tomou uma decisão radical. Vai climatizar o país inteiro. Ou quase isso. Paradas de ônibus têm ar-condicionado. Shoppings, prédios comerciais, praças cobertas.
tudo refrigerado. E quando o país sediou a Copa do Mundo de 2022, o mundo inteiro ficou sabendo de algo que parecia ficção científica. Os estádios foram climatizados, não as arquibancadas cobertas, os estádios inteiros. A temperatura era controlada para que jogadores e torcedores ficassem em cerca de 20 graus, enquanto do lado de fora marcava 45, mas não para por aí. O país financiou pesquisas para criar nuvens artificiais, estruturas flutuantes que fazem sombra em eventos ao ar livre, reduzindo a temperatura percebida. É um país usando tecnologia de ponta para brigar contra o próprio clima. E o clima, diga-se de passagem, quase não cede. Ao longo do ano inteiro, as chuvas são raríssimas. O sol é soberano. No Catar, o calor não é só um incômodo climático. É um problema de infraestrutura, de saúde pública, de engenharia e de política. Mas mesmo com tudo isso, o Catar ainda não é o lugar mais extremo que existe. O próximo da lista não tem ar-condicionado, não tem projeto de nuvem artificial, não tem nada, só calor. O Vale da Morte, na Califórnia, é um lugar que parece pertencer a outro planeta, uma depressão geográfica, um terreno abaixo do nível do mar, cercada por montanhas que bloqueiam qualquer brisa. O ar quente desce, fica preso no vale, é comprimido pela altitude negativa e não sai. O resultado é o lugar mais quente já registrado na superfície da Terra. Em 1913, a temperatura marcou 56,7 graus Celsius, um recorde que permanece até hoje como o mais alto já documentado no planeta. Mas mesmo fora dos picos históricos, o Vale da Morte bate 50 graus com regularidade no verão. 50 graus, numa tarde comum de julho. O que acontece com o corpo humano nessas condições? A desidratação começa em minutos. O suor evapora tão rápido que mal dá para notar. O ar seco absorve a umidade instantaneamente. Em poucas horas, sem água e sem sombra, os órgãos começam a falhar. Turistas morreram no Vale da Morte por subestimar o calor. Saíram para uma caminhada curta, sem água suficiente, e não voltaram. A vida no Vale da Morte é escassa. Não porque a natureza desistiu, mas porque apenas os organismos mais adaptados conseguem sobreviver ali. Algumas espécies de répteis, plantas com raízes profundíssimas que buscam água a metros de profundidade, pequenos insetos com mecanismos extraordinários para resistir ao calor. Mamíferos, grandes animais, quase nada. O vale não perdoa. E ainda assim, tem gente que vai até lá de propósito. Não para morar, mas para sentir, para dizer que esteve no lugar mais quente do mundo e sobreviveu. O Parque Nacional que protege o Vale da Morte recebe visitantes o ano todo. E mesmo assim, a cada verão, alguns insistem em aparecer nas horas mais quentes do dia. As placas de aviso são claras. Não saia do carro entre o meio-dia e as 4 da tarde. Não são sugestões. Fênix, Catar, Vale da Morte. 3 lugares completamente diferentes na cultura, na geografia, no que são, mas unidos por uma coisa só. O calor os define. Ele molda como as pessoas vivem, o que constroem, que horas saem de casa, como se vestem, o que comem. O calor vira protagonista da vida cotidiana. E o mais curioso de tudo isso é que o ser humano, mesmo assim, se recusa a ceder. Constrói cidades inteiras no meio do deserto, climatiza estádios, cria nuvens artificiais, visita o lugar mais quente do planeta por diversão. É uma teimosia impressionante e, ao mesmo tempo, admirável. Então, da próxima vez que o calor parecer insuportável, lembra disso. Em algum lugar do mundo, alguém está num asfalto a 70 graus, num país com umidade de sauna, ou numa depressão no deserto da Califórnia, onde o ar sozinho já é uma ameaça. O nosso calor, comparado a isso, é quase uma tarde agradável. Se você quer ver um vídeo sobre os lugares mais frios do mundo, o outro extremo, comenta aqui embaixo. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive reclamando do calor. Vai ser educativo para ela.